Nós vamos entrar no curso de Boqueirão, que a gente faz uma agência aérea. Boqueirão é o nome vulgar para uma boca muito grande. E aqui a gente vai ver que é uma área com uma umidade diferenciada. Árvores como essa, que é a gameleira, também é mais tipo de mata funda, ela se adaptou muito bem à localidade. A raiz dela, ela é desbravadora. A água onde for. Não tem pintura rupestre, provavelmente aquela da água de lá, porque o início do Boqueirão seria um ponto com dois paredões, é onde nós vamos sair, não tem saída. Então, se não tem pintura, provavelmente realmente esses homens, esses grupos, eram caçadores e também poderiam ser a caça. Então aqui é um lugar que você não tem saída. Um dia desse aqui, hoje está bem movimentado. E ela me contava na escola lá que eu vinha conhecer o Piauí, né? E aí ela veio, aí tem um ilhante aqui visitar com ela, né? E tinha lá no celular. Isso aí, pra ela aí, mostra um Piauí pra ela, rapaz, o negócio foi impecável, mas realmente, aí você vai dizer que não tem essa divulgação, mas a divulgação está no nosso celular, no celular. Hoje nós trabalhamos em divulgação, por isso que cada espaço, o fluxo de turistas acaba aumentando. E é um momento que a tecnologia ajuda a isso. O celular pode, principalmente na mão de uma criança, privar de tantas coisas, né? Como criança, enquanto que eu brinquei, que eu brinquei com a criança, eu fazia uma coisa. Essa água aqui, esse chilhão, vocês viram ela ontem deitada lá no Museu da Americana, né, cara? Não sei se a pessoa contaria aqui. Então, aqui, uma água bem grande. Ela, infelizmente, caiu porque uma pessoa veio tirar mel, então, antigamente, você usava o mel, você usava fogo. Você tirou o mel, sei lá, 5 litros de mel, foi o fogo que estava pegando. Aí acabou derrubando a água. Existia uma placa lá do lado daquela árvore que falava que tinha sido vandalismo. Assim também eu não concordo com esse termo de vandalismo, que era uma sobrevivência. E era a única técnica que esses homens tinham, era isso mesmo, fazer fogo. Aqui a gente trabalha na região lá e ela ajuda a gente para trabalhar. Você não está indo em Teresina toda lá, amanhã tem a apresentar, amanhã cobra um dinheiro lá. Aquela gente que a boca de pé. Você viu que tem um guardião lá. Boa viagem. Boa viagem, bom retorno. As histórias da Toca do Inferno são as mais inusitadas, né? Você vê que cada história que tem aqui, aí quando você chega, olha só que lugar. E veio uma vez, mas passar ela foi complicado, ela já lá que mora aqui. Se vocês pararem para dar uma olhadinha, vem aqui, ó. Olha só, a abelha ali, ó. Ali é a abelha, né? A gente gosta de dizer, né, que o pessoal diz, abelha africana, abelha africanizada, abelha europeia, que é o nome como quem dá, Europa, né? Mas essas abelhas, sabe lá onde é a África, mais nada? Eu gosto de dizer que essas abelhas já são sertanejas, essas aí, elas se adaptaram muito bem. As nossas abelhas aqui no Brasil, elas não têm ferrão. Então ela, quando veio junto com os navios, e naquele tempo as pessoas já criavam as abelhas para tirar o mel. Ela acabou chegando aqui no Brasil e foi se adaptando ao nosso ambiente. E como elas são com ferrão, elas passaram a dominar as outras abelhas. Essa que está aqui. Na destiladeira da Capivara, a gente tem uma comunidade chamada Sítio do Mocó, que é onde a doutora tinha um grupo de pessoas, uma equipe que chamava Tarzan. Ela botou o nome de Tarzan, né? Aí um belo dia começou a chover, ela disse, Aurélio, pega esse pessoal, Aurélio sou eu, né?
Pega esse pessoal, vá lá para o desfiladeiro da Capivara e dê uma olhada lá se a água está correndo nos bueiros direitinho. Se tiver tampado, vocês limpam lá os bueiros para a água correr direito, né? Aí a gente chegou aí, a água já estava por cima. Aí a chuva continuou chovendo, nós dissemos, que não tem como não, a água está correndo por cima dos bueiros, né? Nisso nós achamos um abrigozinho e entramos debaixo, né? Daqui meia hora chega um carro, postou o carro, olhou assim, viu nós lá, só fez olhar assim e disse, vocês são feitos de açúcar, é? Então é debaixo do abrigo. Aí, não, doutor, não tem como não, a água está correndo alta aí. Pois vem cá. E aí chamou a gente assim e disse, vamos retornar, que não dá mesmo não. Mas ela gostava dessas resenhas com a gente, né? Então, são coisas do dia a dia que a gente vivia desde criança com ela. Ela ia para campo com a gente, é como se... E ela era daquelas pessoas que ela lhe ensinava e depois queria que você comandasse, né? E às vezes a gente passava o dia no campo e ela dizendo, o que é para me fazer? Ela mesmo perguntava para a gente. Não, doutor, isso assim, assim. E o Aurélio, ele quando criança, ele era aquele menino curioso. Então, o topógrafo que estava ali fazendo seus trabalhos, era Aurélio. Ele era curioso criança, o topógrafo virava o olho, ele estava lá com o olho da Bíblia. Deu início lá no Boqueirão da Pedra Furada, que é o sítio mais importante do parque, devido aos achados mais antigos das Américas, né? Aí a gente deu início lá, os trabalhos, aí tinha a doutora Niede, a gente trabalhava com ela, e um arqueólogo, um italiano chamado Fábio Parente, e onde ele fez todo o mestrado e doutorado nesse sítio, né? Então, quando ela me chamou para trabalhar lá, eu todo curioso lá, trabalhei um dia lá no lugar de meu cunhado, que ele precisou ir resolver umas coisas. Aí terminou o dia, eu fui para casa, né? Meu cunhado retornou no outro dia para trabalhar com elas. Quando foi no final da tarde, a doutora Nia disse, ei, Hernandes, traga seu cunhado lá, que eu achei ele muito curioso. Aí eu fui trabalhar com elas. Quando eu cheguei lá, queria olhar nos aparelhos, tá, medir, olhar no aparelho, e o pessoal, não pode não, a doutora, pode sim, que eu quero é que ele olhe mesmo, né? E aí foi onde deu todo o início a esse trabalho de topografia. Então, desde criança, tenho 53 anos, comecei com 13 anos, então 40 anos de trabalho nesse parque aí. Todos os sítios que vocês tiverem aí presentes, que haver trabalho de arqueologia, de escavações, eu estava presente, né, nesses sítios. Vou sentar aqui no tal do buraco do inferno. Maria Pobre, ela é uma vez, por exemplo, ela faz esses cabeças, às vezes para guardar alimento ou até mesmo a própria larvazinha, né? E aí, se você puder observar ali embaixo, ó, tá cheio delas. Tem vezes que você chega no sítio arqueológico, você vê uma pinturazinha, mas você vê muito desses casos de Maria Pobre, certo? E aí você tem que fazer a retirada dela. Também a retirada é feita com o esculpidorzinho de dentista, uma escovinha de criança, cedazinha mais fina, para a gente tentar causar o mínimo impacto possível, para não degradar. Bom, porque tem isso também aqui, ó. Pode ver aqui atrás. E eu vou botar o pé aqui, tá bom? Aqui também nós vamos retirar aqui. O horário é bom. Vamos botar aqui. A própria do inferno,
abrigo não é uma caverna, né? É uma fenda. E aí você vê que tem vários blocos que se desprenderam nessa época mais úmida aqui nessa parte de cima do teto. Pensar que aqui naquele tempo essa cachoeira sempre esteve descendo água e o riacho passou aqui direto. Então, como ele falou assim, não tem pintura. A história da Toca do Inferno mostra que as pessoas estavam na estrada e viam navios. E havia vozes, sons de instrumentos, sanfona, assovios. Aí atribuía isso aqui. Aí você vê o que acontece. O vento As leva. árvores podem bater no paredão, causar alguma coisa, o próprio vento, né? Fica na lista bem, né? Na realidade também, uma estratégia para as pessoas não chegarem até aqui. Olha que lugar maravilhoso isso. Se todo mundo chegasse, naquele tempo, o que é que não iria acontecer com esse lugar? Então ficou muito bem preservado. Outro detalhe é o guardião que nós temos aqui. Olhando para o paredão do lado esquerdo, tem uma coisa de perfil, tá vendo? Olho, nariz, boca. Sim. É o guardião. Um dia eu cheguei. Do lado direito tá sem boca, né? Tá só com olho e nariz. Do lado esquerdo tem olho, nariz e boca. Um dia eu cheguei aqui, eu vim lá de lá, né? Meu colega chegou primeiro, o Yuri, ele disse que quando foi chegando aqui, ali lá de longe, ele ouviu uns barulhos de como se seixos estivessem caindo lá de cima. Aí ele disse, pessoal, tá caindo ali, acho que não é muito bom a gente chegar lá não. Nisso, quando eu vim atrás, veio meu esposinho, quando ele chegou aqui, na realidade tinha um veado, catingueiro, caiu lá de cima. Eita, bichinho. Né? E talvez na hora que esse Yuri passou a primeira vez, ele estava se debatendo nessa queda, né? E aí quando eu cheguei, ele estava aqui, e aí você percebia que nessa parte aqui, da parte traseira aqui, estavam as presas da onça, ou seja, estava sendo perseguido pela onça, e lá em cima, como a fenda, ela é muito estreitinha, a vegetação camufla isso. E aí também esse pulo, essas coisas, veio cair, e caiu essa parte aqui.